Olá, meu amigo, minha amiga, nos encontramos mais uma vez. É muito bom estar com você nessa hora da sua meditação. Estamos prontos para estudar a lição e fazer uma profunda reflexão na Palavra de Deus. Vamos ao estudo de hoje. Idolatria na educação. Olha, eu quero dizer para você que Israel tinha ao seu redor os povos que eram tremendamente religiosos, eram profundamente dedicados. Eles adoravam vários deuses, construíam estatuetas, se inclinavam diante delas e dedicavam sua vida a esses deuses. A sua adoração e a sua dedicação era tão profunda que alguns deles sacrificavam seus filhos, ou seja, matavam seus filhos para apaziguar a ira desses deuses. Eles eram dedicados, mas eram profundamente equivocados, como diz aqui a lição. Bom, Israel estava ali, no meio, podendo ser influenciados por essas práticas. E eles deveriam ser, ao contrário de se sucumbirem diante dessas tentações e praticar esse tipo de idolatria, eles deveriam ser a luz que iluminariam esses povos a fim de que eles adorassem o Deus verdadeiro. E você sabe, existe somente um Deus, que criou os céus e a terra e mantém toda a ordem criada. Mas os deuses que os homens constroem nada mais são do que produto da sua imaginação, e uma imaginação fértil. Israel deveria ser a luz do mundo para que essas pessoas conhecessem o verdadeiro caráter da adoração ao Deus verdadeiro. Porém, infelizmente, muitas vezes Israel sucumbiu diante da tentação e começou a se juntar aos povos vizinhos na prática da idolatria, adorando outros deuses. Que trágica situação, não é? Mas eu quero dizer para você que Deus havia criado um dispositivo de segurança para que Israel não sucumbisse à tentação e não perdesse o foco na adoração ao Deus verdadeiro. E que dispositivo é esse? Era justamente a adoração focada nos atos de Deus. Ou seja, quando eles cantassem os seus louvores deveriam se concentrar no que Deus fez no passado. Porque quando nós nos esquecemos do que Deus fez no passado, nós podemos estar submetidos a tentações e submeter a elas, ou cair em tentação de achar que Deus não existe. Ellen White tem um texto que diz assim: nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos como Deus nos guiou no passado. Então, quando nos concentramos naquilo que Deus fez por nós, certamente encontramos segurança, porque isso fortalece a nossa fé e o nosso relacionamento. Então, a adoração que eles praticavam, através dos louvores, através da pregação da palavra, era baseada nos grandes feitos e maravilhas de Deus. Essa é uma proteção. É também para nós uma proteção nos dias de hoje, porque nós estamos sucumbidos também a várias ideias idólatras a respeito do mundo que nós vivemos, a respeito do próprio Deus. No tempo de Jesus, havia uma tradição dos anciãos de que ninguém deveria participar de uma refeição sem antes lavar as suas mãos. Isso é uma prática salutar nos nossos dias de hoje, mas eles faziam isso de maneira cerimonial, ou seja, eles achavam que se caso alguém não praticasse esse tipo de ordenança, eles estavam pecando contra Deus. E os discípulos comeram uma vez lá sem lavar as mãos e foram duramente criticados pelos fariseus. E Jesus então diz as palavras que estão escritas lá em Marcos capítulo 7, e o versículo 7, que diz: e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então eles rejeitavam o claro ensino da palavra de Deus por causa da tradição deles. A tradição, algumas delas são benéficas, são positivas. Mas quando a tradição entra em flagrante contradição do texto sagrado, da palavra de Deus, ela deve ser rejeitada, porque a única base para a nossa fé religiosa é a palavra de Deus, porque ela é a única segurança que nós temos. E o que dizer dos dias de hoje? Será que nós também estamos submetidos à tentação
de adorar a Deus através da tradição errada, contraditória à palavra de Deus? Eu quero dizer para você que nas escolas se ensinam teorias que estão diretamente contrárias àquilo que Deus ensina na sua palavra. O que dizer, por exemplo, da teoria da evolução, que diz que nós viemos de um ancestral comum e que esse ancestral comum era rudimentar na sua existência, um ser unicelular, e que foi evoluindo com o tempo até que os seres humanos chegassem à forma como são achados hoje. Negando aí a criação de Deus, tirando de Deus a honra e a glória e a majestade da criação, eles acabam ensinando que nós somos produtos do acaso. Bom, essas teorias são ensinadas nas escolas como sendo verdadeiras. E às vezes nós idolatramos esse tipo de teoria em contradição àquilo que está na Bíblia, aquilo que Deus nos ensinou. Amigos, e o pior de tudo é quando esse tipo de ensinamento ou essas tradições que são ensinadas nas universidades, nas escolas, tentam ser harmonizadas com o claro ensino da Bíblia. Aí o mal ainda é pior, porque não dá para harmonizar esse tipo de coisa com a Bíblia sem transigir com a fé, ou seja, sem distorcer a palavra e negar o claro testemunho da Bíblia acerca de Deus e da criação. Olha só, Deus nos convida a praticar adoração, lembrando daquilo que Deus fez, de todas as suas maravilhas, para que isso não seja uma salvaguarda contra a tentação da idolatria, a idolatria moderna, através das ideias contrárias à Bíblia, ou até mesmo idolatrar aqueles que produziram tais ideias, os filósofos, os homens de influência. Meu amigo, se concentre na palavra de Deus, é a única segurança para mim e para você. É lá que nos encontramos com o próprio Deus, meditando nos seus feitos no passado, nas maravilhas que fez no passado e no presente, nós temos aí a segurança de estar lutando contra todas essas coisas e tendo força para vencer cada uma delas. Que Deus abençoe você nesse dia. Quero orar contigo. Querido Deus e Pai, mais uma vez queremos lhe agradecer pelo privilégio de termos em Sua palavra a segurança para enfrentar todas essas coisas. Satanás intensificará as tentações contra os habitantes dessa terra, a fim de que eles se esqueçam do Criador e comecem a adorar outras coisas que não têm nada a ver com a verdadeira adoração. Pai, nos proteja, Senhor, nos ajude a nos concentrar em Ti, em Suas obras e as Suas maravilhas, para que possamos ser protegidos, fortalecidos contra essas tentações. Abençoe seus filhos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez te agradeço pelo carinho da sua audiência. Foi muito bom estar com você durante esse dia. E eu quero dizer para você que eu fico muito agradecido a Deus pelo fato de você ter compartilhado e estar compartilhando esses vídeos. E se você ainda não compartilhou, se junte a nós. Alcance pessoas pela palavra de Deus. Isso vai trazer um bem muito grande à vida deles. E você é esse instrumento de Deus para compartilhar, tá bom? Se você ainda não conhece o nosso canal lá no YouTube, se inscreva no canal. Acione o sininho para que você seja notificado dos vídeos que ali serão postados diariamente, todos os dias às 5h30 da manhã, tá bom? Que Deus abençoe você, aproveite bem o seu dia.